primeiro lugar, muito boa tarde. Obrigado pela oportunidade de a gente trazer alguma contribuição para esse seleto público. É o terceiro congresso e com grande êxito, a gente percebe que os assuntos, principalmente aqueles voltados a temas essenciais da indústria plástica, como a sustentabilidade, o apelo do plástico na sociedade e, por que não dizer, das exportações e também o custo que o nosso país hoje traz para que a gente possa realizar um bom trabalho nas indústrias em geral e principalmente na indústria plástica. Mas, pegando as palavras do que o Roriz falou antes, realmente a gente sempre procura olhar para um universo de tendências e possibilidades bastante amplo. Porém, das 11.500, um pouco mais, um pouco menos, indústrias plásticas do nosso país, grande parte não tem acesso a muitas das coisas que a gente, às vezes, pensa lá para o futuro. Então, é para esse público tão importante, que é aquele que mais imediatamente consegue aumentar o nosso coeficiente de exportações, que a gente tenta trazer uma mensagem não definitiva, mas provocadora, do ponto de vista da melhora, ou pelo menos de como a gente pensar em algumas outras alternativas, como a exportação. As palestras da manhã, como a do Jaime, por exemplo, já ilustrou claramente as grandes vantagens que o setor plástico, que a embalagem, consegue agregar às nossas vidas. A gente realmente fica muito feliz de ouvir, em alguns fóruns como este, palavras que defendem o setor, porque nós estamos ouvindo diariamente palavras que muitas vezes falam de forma negativa ao nosso setor, e isso realmente afeta, às vezes, a motivação desse setor, que nunca se entregou, sempre foi um setor muito resiliente e com grande capacidade de resistir às crises. Aliás, o plástico, por ser sucedâneo de outros produtos, por conseguir substituir produtos mais caros, ele justamente é um material ideal para a crise. Acho que todos nós concordamos com isso. E a gente, às vezes, vive a crise no meio da crise. Então, nós temos que olhar também para frente e pensar de forma mais positiva que é um setor que, onde falta tanta infraestrutura, falta tanto recurso para grande parte da nossa população, é o setor que vai possibilitar levar isso adiante. E com isso eu volto para o tema da palestra para o qual eu fui convidado para conversar com vocês, que é Embalando o Brasil para a Exportação. No sentido de aproveitar ou identificar ou pensar sobre as oportunidades que as exportações brasileiras representam, de forma direta ou de forma indireta, para que a gente, da área plástica, consiga, talvez, chegar um pouco mais perto dos nossos clientes e acompanhar esse crescimento natural que a exportação vai representar. Bom, rapidamente, a gente já tem uma noção, e teve uma noção muito boa, muito mais clara do que eu vou falar agora, a respeito das funções das embalagens. Claramente, a nossa embalagem plástica, e ela que trabalha embarcada com outros produtos, ela tem uma função fundamental, algumas funções fundamentais, que permitem que a gente, dentro destes conceitos, busque a otimização, a maximização e alcance o nosso parceiro da cadeia que vai exportar, ou em forma direta, para que a gente possa, então, verificar qual é o passo mais próximo para que a gente aumente o nosso coeficiente de exportação. O coeficiente de exportação das indústrias plásticas brasileiras não é muito alto, poderia ser melhor. E a indústria que vai conseguir fazer isso mais rapidamente é realmente a de médio porte, porque as grandes indústrias, elas já estão preparadas, já contam com quadros, já contam com recursos financeiros, já contam com parceiros no exterior, já contam com uma análise diferenciada do mercado, que permite a elas chegar mais rapidamente. Mas existe todo um coeficiente de empresas que ainda nem começou a pensar nisso. E estas são as empresas que a gente pretende chamar e provocar para que elas também olhem para esse efeito na cadeia e consigam buscar esse mecanismo de exportar, que é difícil, a gente vai ver, existem coisas complicadas para a gente exportar às vezes, mas não são insuperáveis. Requer apenas que a gente tenha a dedicação, o foco e a determinação de fazê-lo.
Eu vou usar para ilustrar, inicialmente, um case que a gente conheço pessoalmente, que é o Chile. O Chile é um país que, vocês sabem, tem realmente uma população bem menor que a nossa, um posicionamento geográfico tão bom quanto o nosso, mas o Chile tem uma determinação de não se conter ou não se limitar às suas questões territoriais e internas. O Chile adotou algumas políticas que focam no aumento da sua produtividade e da sua indústria com base nas exportações. É um país que olha para fora. E isso permite que o Chile hoje seja uma referência a nível de América Latina. Eu não vou dizer mundial, porque existem tantas outras, mas o Chile também não deixa de ser uma delas, mas principalmente na América Latina, assim como outros países estão melhorando, o Chile é um case que a gente merece realmente estudar. Todo mundo sabe que ele é muito forte na exportação de madeira e celulose, na produção de salmões, um forte exportador desse produto, na produção de frutas, e aqui em seguida nós vamos entrar na questão de embalagens também, e a área vinícola do Chile, todo mundo, acho que não preciso nem falar, todo mundo conhece o potencial da vinícola chilena, né? O setor plástico, ao longo desses anos, eu conheço bem o pessoal da Zipla, etc., teve que fazer um forte trabalho de desenvolvimento do setor para poder acompanhar o ritmo dessas exportações e permitir que aquilo que era produzido no Chile, chegue de forma adequada, competitiva, rápida ao exterior, aos países destinos. Então, isso fez com que a cadeia que exporta e permite que isso aconteça se fortaleça. É lógico que nada é feito de forma individual. Existe uma tendência, existe um movimento onde a complementariedade das operações são muito fortes. E isso é um ponto muito positivo que o Chile apresenta como exemplo para todos nós. Claro que as dimensões, claro que a situação econômica, claro que as condições macroeconômicas são diferentes de um país a outro. Mas a gente não pode deixar de olhar os exemplos bons, porque senão a gente vai perder de analisar coisas que talvez não sejam possíveis realizar no curto prazo, mas dentro da nossa indústria plástica são necessários que se pense, porque a gente não pode ficar sempre naquela zona de acomodação, vamos dizer assim, e não se permitir olhar para outros exemplos tão próximos e tão positivos, né? O conjunto das exportações atuais do Chile já tornam ele um superavitário no fluxo cambial, quer dizer, ele exporta mais do que importa no geral, isso é uma realidade. O desenvolvimento logístico que o Chile investiu nos últimos anos para que fosse ainda melhor do que já era, a mão de obra e os conhecimentos associados também permitem que novas sinergias ou que a cadeia toda consiga funcionar de forma mais adequada. E hoje, além de os produtos básicos que a gente já sabe que eles exportam, que são os salmões, os vinhos, a madeira, a celulose, e eu nem vou falar do cobre, que é o produto principal da exportação do Chile, hoje mais de 50% da exportação do Chile é de cobre. Eles já estão exportando também têxteis e confecções de alta qualidade, embalagens, envases plásticos, produtos médicos, indústria metalmecânica e produtos químicos. Isso porque, através de um estudo que eu estava lendo sobre o Chile, que eu acho que é realmente um exemplo para a gente seguir, principalmente se a gente conseguir regionalizar o nosso pensamento, às vezes a gente não consegue pensar como um todo, como o Brasil, comparado com o Chile, mas a gente consegue pegar uma região e se comparar com alguma coisa parecida. E talvez ali a gente consiga encontrar alguma similaridade e alguma alternativa parecida ao que a gente vive para tentar seguir o modelo. Então, o Chile realmente, nesse sentido, é exemplar. E a gente pode usar o exemplo deles como muito positivo. Eles conseguem hoje, através da sinergia que essa formulação para exportação existe,
alcançar outros mercados, além daqueles básicos que eles já tinham, e principalmente o do cobre, como eu já falei, né? Agora, é muito importante observar o seguinte, isso vem em consonância com o que foi falado aqui já antes pelo Roriz, inclusive da questão macro do país, né? Isso foi possível porque, basicamente, se você conversa com um industrial chileno, ou alguém da associação, ou alguém que sabe como a construção da política exportadora do Chile foi realizada, existem alguns pilares que a gente talvez não consiga replicá-los diretamente dentro do Brasil, mas que a gente pode, pelo menos, entender o porquê isso acontece, né? Um deles é os acordos individuais. Os acordos individuais que o Chile traçou, diferentemente dos blocos, foi muito positivo para ele. Se mostrou inicialmente um pouco arriscado, mas depois se comprovou que, preservando esses acordos, eles conseguiram construir relacionamentos mais focados com determinados países que a gente, como Brasil, negocia em bloco. Então, isso foi uma medida muito positiva que o Chile manteve na sua política externa e, hoje em dia, permite a eles chegarem a mercados que, às vezes, a gente não consegue ter a mesma competitividade. Bom, a legislação de preservação de recursos naturais do Chile, sendo ele um exportador desse tipo de materiais, como cobre, salmão, madeira e celulose, é extremamente exigente e muito positiva, é uma das melhores do mundo. Em segundo lugar na lista está a Inglaterra. Então, nós temos o Chile como um exemplo destacado de preservação dos seus recursos naturais, para que esses recursos naturais continuem sendo fonte de negócios para o Chile. E isso tem sido uma política que vai, apesar de as lideranças políticas mudarem, você tem aí um pouco mais de socialismo em algum caso, um pouco mais de liberalismo no outro, mas essas bases, elas não mudam, elas continuam exercendo a sua função, e todo governo de plantão que chega não mexe profundamente naquelas coisas essenciais como essas que nós estamos lendo aqui. A demanda da principal indústria, que é a mineira, ela oportunizou um forte desenvolvimento da cadeia. E aí você vê, por exemplo, questões como maquinário, questões como mão de obra, como indústria química, como toda essa indústria que está associada à exploração da forte indústria chilena, permitiu que eles tivessem espaço para investimento e desenvolvimento de produtos associados. Isso trouxe a eles uma competitividade natural, e hoje é o que faz com que eles consigam chegar a outros mercados com diferentes materiais, não sendo cobre, salmão, vinho e madeira. Também a adequada regulamentação fiscal que eles conseguem manter num fluxo, numa tributação que implica entre quem exporta e quem vende apenas no mercado interno, quem vende para quem exporta, quem importa para depois vender, e etc., é uma legislação muito adequada, uma legislação muito competitiva que promove a atividade exportadora. Então, tudo isso, em termos de cenário para um país pequeno, que está aqui, poderia ser dependente de acordos regionais como o Mercosul, demonstra que um direcionamento adequado dos seus recursos, baseados na exportação, torna possível o grande crescimento que o Chile tem hoje. E isso é notório, e acho que todos nós conhecemos, e quando a gente estuda um pouco mais a questão, vendo ela um pouco mais a fundo, fica ainda mais admirado por ver o que isso vai representar em termos de futuro. Eles estão crescendo muito e chegando a mercados que, muitas vezes, países como os nossos não conseguem chegar. Bom, eu vou dar um pause aqui agora e vou passar para vocês, tendo em vista que nós estamos falando para realmente a ideia é falar para um grupo de empresas que ainda não está totalmente convencida ou não tem a convicção da exportação, e o que nós queremos é despertar esse viés
na indústria plástica como um todo. Eu vou passar um vídeo que eu costumo usar nas algumas palestras que eu dou a respeito de comércio exterior, na universidade, quando me chamam, exportação, comércio internacional, relações internacionais, que traz a gente um pouco para o beabá do que vive um exportador inexperiente ou que está frente a uma oportunidade de exportação. Então, se puder passar o vídeo, por favor. Bom, gente, sendo o nosso tema aqui, embalando o Brasil para exportação, eu, em conversa com algumas empresas, tive a oportunidade de verificar a grande dificuldade que a indústria, que o empresário tem, às vezes não tendo uma preparação determinada, de enfrentar uma situação de exportação. E ela é realmente, às vezes, assustadora quando alguém pega o telefone na empresa e ouve um hello ou um olá e todo mundo sai correndo, não sabe o que fazer. Bom, isso realmente acontece porque a gente ainda não tem um forte potencial, nós temos, não temos um forte foco na exportação. E isso faz com que nós tenhamos que começar do princípio. Realmente, embalar para exportação é isso, é a gente se encontrar com elementos da nossa cadeia que possam ser embalados, melhor adequados para que seja exportado. E é isso que a gente vai tentar trazer para vocês aqui, pensando no seguinte: não tem forma de resolver isso se a gente não sair da zona de acomodação. Quer dizer o quê? Realmente não há forma de esperar, pode acontecer, mas não há forma de ficar esperando que as coisas aconteçam. O ideal é ir buscá-las. Então, tem que sair um pouco da zona de acomodação. Quando a gente fala em sair da zona de acomodação, significa também ir verificar nichos, oportunidades que tenham valor agregado, aonde nós possamos criar solução, porque é com a solução na embalagem que a gente agrega valor. Senão a gente fica trabalhando apenas na zona de commodity e muito simples, e isso acaba gerando uma exportação de baixo valor agregado, e o que a gente procura é uma exportação de alto valor agregado. Portanto, a gente tem que realmente pensar melhor e olhar aquelas oportunidades que às vezes estão próximas da gente e a gente acaba não saindo da cadeira para vê-las, né? Eu uso aqui um exemplo simples, que não foi a Amazon que bateu o varejo, foram os serviços e experiências ruins de consumidores insatisfeitos que abriram a lacuna para esse novo conceito. Não foi o Spotify que bateu a indústria fonográfica, foi a necessidade de ter que ouvir um CD inteiro para ouvir uma música e não quando você quer, na hora que você quer. Então, realmente, as oportunidades, as necessidades vão aparecendo. A gente tem que estar preparado, e quem está preparado surfa nelas. Quem está preparado consegue chegar nessas necessidades. Agora, claro, quando você trabalha com uma forma de pensar apenas aonde você olha o seu lugar e não toma o trabalho de olhar nem a montante nem a jusante da sua cadeia, aonde você pode eventualmente achar os seus parceiros, fica muito difícil. Então, o que a gente pensa? Que o ideal estando preparado, olhando para dentro da empresa, tendo a determinação de exportar, você começa a procurar isso nos seus elos mais próximos da cadeia para identificar possíveis oportunidades. E isso existe e acontece regularmente. Tem muitas empresas que já estão conseguindo acessar esses elos da cadeia para poder suprir de soluções aquele que está precisando de uma solução. Mas a gente tem que realmente se mexer. Nem sempre isso está dentro do nosso âmbito de trabalho diário, do nosso network normal. Mas talvez a gente tenha que ir buscar, procurar. De que maneira? De que maneira a gente pode pensar? Bom, eu sou um elo da cadeia que estou atendendo, estou vendo um setor de alimentos, por exemplo, que quer exportar. Eu outro dia vi a questão do azeite de oliva, do invase de PET.
E é muito interessante, porque realmente quando você começa a ver que as empresas já estão olhando de que forma substituir produtos ali para poder agregar na venda, é ali que a gente começa a enxergar a oportunidade. É como foi falado antes, é embalando o Brasil para exportação. O Roriz antes deu uma explanação muito mais detalhada de setores. Agora, veja, você tem aí sucos e bebidas, alimentos, você tem produtos manufaturados, produtos in natura, frutas, que a gente depois vai ver um pouquinho mais sobre isso, embalagens industriais, cosméticos e higiênicos. Nós temos vários exemplos onde talvez você conhecendo o seu cliente, você possa chegar nele e dizer, escuta, você está exportando, você já pensou em exportar? O que a gente pode incentivar na nossa cadeia para que você exporte? O que a gente pode fazer? Quais seriam os mecanismos? E aqui eu vou mostrar alguns deles. Existem também aquelas exportações diretas, que daí já dependem de você ter uma inteligência maior para procurar o mercado de destino. E isso é possível. Porém, as empresas já estão mais desenvolvidas nesse sentido, as que já estão chegando, já possuem uma expertise ou estão procurando, mas já têm os recursos para poder fazer isso. Na maioria dos casos, as indústrias de médio e pequeno porte não têm isso. Elas precisam estar procurando associação, precisam estar procurando recursos, conhecimento, buscando apoio para poder fazer isso. Isso é muito importante. E, às vezes, o parceiro que está do seu lado pode dizer, olha, eu estou buscando a oportunidade de chegar em tal lugar com essa mercadoria. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente vai desenvolver isso? Né? Existe um exemplo muito bacana que eu vi estava lendo outro dia, a respeito de uma empresa que exporta mamão papaya, que fez uma parceria muito forte com a Braskem, muito bonita o exemplo, porque eles estão exportando para vários lugares embalado de uma maneira correta, de uma maneira que preserva o shelf life. Então, quer dizer, veja, existem casos onde a gente tem que fazer procurar para achar essas oportunidades. Elas não vão cair do céu, nós não podemos ficar sempre esperando que a indústria, a grande indústria chegue para nós, olha, tem isso, isso e aquilo, a gente já tem que buscar isso. Isso a gente busca no nosso elo da corrente mais próximo, ou naquilo que a gente consegue identificar através de mecanismos como, por exemplo, ir para uma feira, ir para um determinado seminário, vir no 3º Congresso Nacional do Plástico, mas a gente dessa maneira consegue achar e escutar coisas que estão acontecendo, que às vezes a gente ficando no dia a dia ali dentro da nossa fábrica, a gente acaba não vendo. Então, essas são aqui eu trago 2 exemplos simples, porque você pode ver ali nas caixas de papelões, aí você pode ver ao lado a fruta embalada a vácuo, você pode ver ali oportunidades. Aquelas caixas de papel em uma embalagem que ela se divide em primária, quando ela toca o produto, em secundária, quando ela permite o acondicionamento de várias embalagens, ou a terciária, que permite o transporte, você pode estar olhando ali uma oportunidade. A caixa pode ser plástica? Alguém pensou em fazer isso? Não sei, não tenho essa resposta, não é o meu setor especificamente, mas o que a gente pode pensar para que isso seja mais possível de o plástico agregar valor? Então, eu acho que esse é o caminho que a gente quer chamar a atenção para que a indústria como um todo comece a pensar nas possibilidades de exportar. Os desafios que uma empresa tem para pensar nisso, além daquela brincadeira do vídeo ali, que é o certo pavor que dá na hora que a gente recebe uma ligação para fazer uma exportação, são desafios realmente internos fortes. No corporativo, é a ocupação da tecnologia, da capacidade e a tecnologia. Eu sou capaz, eu tenho espaço na fábrica, estou rodando a 90%, quer dizer, eu posso agregar, eu posso colocar uma exportação. Ouvi alguns casos onde a empresa disse, olha, eu consegui uma exportaçãozinha para fazer para a Argentina. Então, quer dizer, algo que vai ter continuidade? É uma política, efetivamente, ou é apenas uma oportunidade? É muito importante que a gente saiba como vai se posicionar nesse tipo de situação. Formação e preço de margem para exportação. Grande parte da indústria não conhece. Tem sérias dificuldades de entender o que é, como isso vai agregar valor na minha margem. Mas eu tenho aqui essa margem em reais que é de 18%. Poxa, a exportação, eu estou fazendo uma análise hoje, está dando 7%. Isso é bom ou ruim? É muito mais complexo do que isso. Então, é preciso buscar esse conhecimento e também aprender a trabalhar com esse tipo de formulação, porque isso passa por um conceito de exportar.
e não apenas por uma oportunidade única. Investimentos em pessoas, RH, idiomas, estar preparado para mandar amostras, gastar um pouco, mandar produto para teste, esse investimento ele é necessário ter, porque não vai ser possível você desenvolver algo preparado realmente para poder exportar sem ter um teste anterior, uma validação, uma aprovação. Outra coisa importante também, que já foi até comentado antes aqui, é o entendimento de uma taxa cambial quando você está exportando. Não funciona tão simples assim como uma fatura emitida em reais. Quer dizer, você vai ter lá o RE, o que pode fazer? Pode tirar um adiantamento de câmbio, o seu RE, o valor da taxa do RE que vai precificar o custo da tua exportação, mas quando houver o pagamento, que a taxa de câmbio vai ser diferente, o cliente vai pagar 60 dias depois, como é que fica isso? Tudo isso tem que ser bem analisado para que a empresa não tenha surpresa. Mas mais do que não tenha surpresa, tenha certeza de que é isso que ela está pretendendo, porque senão é pior, acaba que a gente entende que o resultado advindo dessa atividade não é o que a gente estava esperando, aí não vai ter continuidade. Agora, dentro do que a gente já viu em termos de burocracia, no Brasil, já foi muito comentado, infraestrutura, sistema tributário, etc. Eu vou antecipar um pouco aqui, porque estou com a questão do tempo aqui meio corrido. Agora, isso aqui é uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, porque eu vivi praticamente isso. Tem um negócio que eu gosto muito que chama-se Rise or Standards, quer dizer o seguinte, efeito dominó. Quando você começa a se preparar para exportar, você começa a implementar fluxos, processos, conhecimento na sua empresa, que permite um ganho associado. Porque quando você vê que conseguiu se certificar nisso, se certificar naquilo, aprovar produto dessa maneira, levar produtos para o exterior, adaptar a embalagem, o seu pessoal está falando idiomas, está conhecendo o cliente, está visitando, você está indo à feira. Quando você chega nesse ponto, é porque você já teve um ganho na sua empresa. E esse ganho é irreversível. Você vai conquistar outros resultados com essa realidade. E isso é uma coisa que às vezes as empresas não veem. É importantíssimo que você perceba o ganho associado que tem em focar na exportação, porque ele vai valer para toda a empresa. A empresa não volta a ser mais do que ela era antes. Talvez isso não seja uma coisa rápida nem barata, mas ela é um investimento que, com o tempo, não tenho a menor dúvida de que ele traz um resultado associado para as outras práticas da empresa também. Aí aquela questão, you are not alone. Então, eu digo, bom, tá bom, tem tudo isso aqui, foi bacana, escutei que é legal exportar, que vale a pena, que a gente tem... Como é que eu faço? Onde é que eu olho? Para quem é que o que a gente faz? Aí, pessoal, no Brasil, e particularmente no âmbito de associações, entidades que a gente transita, tem muita informação. Vocês estão tendo uma riqueza de informações aqui hoje, através das palestras que tiveram aqui, fantástica. Então, isso não é uma coisa que deva ser descartada. Tem que participar, tem que vir para os sindicatos, tem que ir para as federações, tem que fazer cursos, tem que ir a seminários, tem que ir na FIERGS, tem que consultar a APEX, tem que consultar a Associação Brasileira de Embalagem, tem que realmente buscar um mecanismo de informação, porque sozinho não dá. Realmente fica muito difícil. Aquela história, aquela exportação que começa assim, eu tenho um amigo lá no Uruguai que precisa de um produto, quem sabe a gente liga para ele porque o câmbio está bom agora. Isso não funciona. A gente tem que trabalhar de forma realmente resolutiva e constante. E isso, nós no Brasil, temos quantidade de fóruns e lugares onde a gente pode nos cercear de informações e buscar recursos para aquele conhecimento que está nos faltando. E, para terminar, eu deixo apenas uma mensagem, que é um estudo que eu achei muito interessante, após lê-lo, que diz o seguinte: os resultados indicam que o crescimento das exportações influencia positivamente a produtividade, a menos que seja motivado por algum evento cambial específico. Esse é um estudo realizado pela Associação Nacional dos Cursos de Pós em Economia, muito bem trabalhado, que queria realmente identificar se uma empresa exportadora traduz isso em maior produtividade para dentro da sua fábrica. E sim, traduz. Tá? O estudo está público e é uma resposta que a gente entende como correta, depois de visto todo esse pensamento sobre a exportação. Espero que vocês reflitam sobre isso e a gente está à disposição para qualquer informação. Muito obrigado. Hein?